Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da oficina de programação de jogos. Na última aula a gente viu um conceito de classe bem simples, utilizando o exemplo de Pokémon, criando objetos a partir da classe Pokémon que a gente criou. Agora eu vou mostrar para vocês alguns conceitos do framework Love 2D que a gente vai utilizar. É claro que se você quiser estudar a fundo sobre o Love 2D, tem muito mais coisa para vocês estudarem. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o site oficial do Love 2D. É o site onde a gente fez o download do instalador do Love 2D. E para saber mais informações, vocês vão acessar aqui o link Wiki. Pronto. Aqui a gente está na Wiki e é basicamente a documentação oficial do Love 2D. Você tem alguns tutoriais. A maioria dos arquivos aqui estão em inglês. Você tem até uma opção de acessar a versão português, mas nem tudo está traduzido. Tá? Então, eu recomendo muito para quem quer continuar desenvolvendo, né, com Love 2D, e caso tenha algumas dúvidas, vocês acessem esse site. Uma outra coisa interessante dentro do site, vou voltar aqui, é a área do fórum. Vocês também, se tiverem alguma dúvida específica, vocês podem pesquisar aqui no fórum, que tem muita coisa já postada aqui dentro. Então, beleza. Estamos aqui no Visual Studio e a gente vai ver uns conceitos básicos aqui do nosso Love 2D. Eu vou deixar a classe Pokémon que a gente criou na aula passada aqui ainda, mas eu vou trabalhar principalmente aqui no meu main, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui, eu vou deixar essa importação dos arquivos por enquanto. Primeira coisa que a gente vai ver no main é a estrutura básica desse arquivo. A gente viu lá no começo da oficina que o main é um arquivo oficial na hora de construir um jogo com o Love 2D. Tá? Ele é oficial e é um arquivo obrigatório, melhor dizendo, né? Na hora da gente construir um jogo utilizando o Love 2D. E dentro do main a gente tem uma estrutura básica a ser criada. A gente vai ter três funções principais. A primeira função é love.load. A segunda é function love.update. E a terceira função é function love.draw. Beleza. Então isso aqui basicamente, sempre que a gente construir um jogo, a gente vai construir um jogo utilizando o Love 2D, a gente vai colocar essas três funções. O que cada uma dessas funções quer dizer? A função load se refere à inicialização do nosso jogo. Então, por exemplo, a gente está querendo criar um jogo e antes do jogo começar em si, a gente quer criar todas as variáveis, adicionar imagens, configurar o som. Então, tudo isso que vai ser feito no início do nosso jogo, a gente pode definir dentro da função love.load. Já a função love.update é uma função que será chamada a cada frame dentro do nosso jogo. Tá? Então, o nosso jogo, na verdade, é uma sequência de quadros atualizados. Né? Essa sequência de quadros vai ter, claro, a interferência do usuário, interagindo através de um joystick ou através do teclado. E a gente vai ler esses dados e atualizar. Então, o update vem justamente de atualização. Então, a gente vai atualizar, por exemplo, a localização de um personagem na tela, atualizar, por exemplo, os atributos, né, o valor de vida ou pontuação, essas coisas. Então, tudo isso a gente vai fazer dentro do update. Uma vez que esses valores estejam atualizados, a gente vai chamar a função draw. O Love 2D ele vai executar a função draw. O draw justamente é pegar os valores que foram atualizados e desenhar eles na tela. Então, essas duas funções aqui, update e draw, enquanto o meu jogo estiver executando, elas vão ficar executando infinitamente. Então, eu carrego, né, as minhas variáveis, todas as minhas configurações aqui no load uma única vez, enquanto que update e draw são chamadas consecutivamente enquanto o meu jogo estiver executando. Então, atualizando e desenhando a tela. É assim que as animações funcionam dentro do jogo. A gente tem uma etapa de atualização dos dados e depois a gente pega esses dados e desenha na tela. Beleza, então vamos fazer aqui um teste. Eu vou criar aqui algumas variáveis, então vou colocar aqui x igual a 200, y igual a
400. Eu vou colocar largura igual a 100, altura igual a 70. Esses valores aqui são referentes a um retângulo que eu quero construir e o x e y referente à sua posição na tela. Então, como é que eu faço para construir, por exemplo, um retângulo? Eu vou chamar uma função que está lá em graphics e o nome da função é rectangle. Então, eu tenho duas opções nesse caso aqui, se eu quero desenhar um retângulo preenchido ou um retângulo vazado. Se eu quiser um retângulo preenchido, eu vou colocar como fill. Se eu quiser um retângulo vazado, eu vou colocar como line. Vou colocar um retângulo vazado. O segundo parâmetro vai ser a posição x, o terceiro a posição y, depois a largura e a altura. Ok. Então, nesse caso, eu estou inicializando os dados, não fiz nada, ou seja, não estou atualizando nada do meu jogo, e a cada passagem eu estou desenhando o retângulo na mesma posição. Vamos executar o jogo para ver o que acontece. Então, aqui eu tenho o meu retângulo sendo desenhado sempre na mesma posição. Bom, a gente está vendo que o prompt de comando ainda está executando, a gente pode desabilitá-lo para que ele não fique aparecendo. Então, é só apertar Ctrl Shift L, desabilitar esse modo. Posso até fechar aqui essa parte do VS Code. Então, aqui a gente construiu um retângulo que aparece na tela nessa posição. Talvez você esteja se perguntando agora, tá, mas como é que eu vou saber qual função que eu vou chamar para criar um retângulo, para criar um quadrado, para criar uma outra imagem, por exemplo, um círculo na tela? É justamente aí que entra o site que eu mostrei para vocês. Então, vocês vão ter que sempre consultar esse site. Tá? Não tem como, por exemplo, eu dar uma aula aqui nessa oficina para falar sobre cada um desses elementos, né? Cada um desses módulos que o Love 2D oferece. Então, a gente, por exemplo, estava utilizando aqui o módulo de Graphics. Bom, então a gente utilizou o Graphics, né? Dentro do Graphics, a gente chamou o método Rectangle. Tá? Então, a gente vê aqui em Functions de desenho, por exemplo, que tem como a gente desenhar um arco, um círculo, limpar a tela, descartar alguns elementos e outras opções, uma linha, um ponto, um polígono, uma elipse. O que a gente chamou foi retângulo. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a essa função, é só você vir aqui e clicar em retângulo. Aqui o Love vai dizer qual é a sintaxe dessa função, o modo de desenho, né? Como desenhar um retângulo e os parâmetros que ele espera receber, x, y, largura e altura. Mais aqui para baixo, vocês podem ver alguns exemplos, né? Ele dá alguns exemplos, vocês podem utilizar e testar. Então, eu recomendo muito que vocês deem uma fuçada aqui e testem bastante, né? Antes de a gente começar a fazer o jogo de vocês, porque, como eu disse, não tem como eu dar uma aula completa, né, de todos os recursos do Love 2D, até porque eu também não conheço todos os recursos, são várias opções de funções que ele nos oferece. Uma coisa que eu estou vendo aqui nessa página, que eu acabei não falando para vocês, é que a gente tem na janela um plano cartesiano com algumas características um pouco diferentes, né? Então, quando eu desenhei a janela do meu jogo, eu disse que eu tenho uma posição X e uma posição Y. Então, aqui tem um exemplo bem interessante, né? Foi bom abrir essa página, por quê? Porque ele mostra aqui a origem, né? Que é no canto superior esquerdo, e esse eixo em azul aqui representa o eixo X. Então, ele cresce da esquerda para a direita, começando em 0 até um determinado valor. E o eixo Y cresce de cima para baixo. Então, ele começa em 0 e vai até um determinado valor, que é justamente o tamanho da janela. Então, aqui ele está mostrando como criar, né, uma imagenzinha, como desenhar uma imagenzinha na tela do computador. Ele está chamando na posição x igual a 30 e y igual a 10. Né? Então, a gente vê aqui que o porquinho.x igual a 30 e pig.y igual a 10. No nosso jogo, a gente fez basicamente a mesma coisa, só que o x a gente chamou igual a 200 e o y igual a 400. A largura e a altura foi o que a gente definiu e passou para a função
rectangle. Vamos fazer o seguinte, vamos agora brincar um pouquinho aqui dentro do Love Update. Uma das coisas que o usuário mais faz enquanto está jogando é pressionar botões. E o Love, o Love 2D, ou Love, né, como é chamado, ele nos oferece a possibilidade de reconhecer quando o usuário pressiona algum botão, por exemplo, no teclado. Então a gente pode ir aqui fazer uma verificação. Se love.keyboard, que é de teclado. Então aqui eu utilizei o módulo de gráfico, aqui eu estou utilizando o módulo de teclado. Tem módulo de som, tem módulo de mouse, módulo de diversas coisas, como eu falei, é só dar uma olhada lá na wiki do jogo, na wiki do Love 2D. Então aqui, keyboard, vou chamar a função isDown para verificar qual tecla está pressionada. Então, ela espera receber como parâmetro um texto que vai justamente representar a tecla pressionada. Então, eu coloco aqui love.keyboard.isDown x. Então, se o usuário pressionar x, vou fazer a posição y do meu retângulo ser igual a y menos 5. Então, toda vez que o usuário pressionar ou mantiver pressionado a tecla X, eu vou fazer o meu Y, que começa com 400, ser igual a Y menos 5. Vamos testar para ver o que acontece. Então, estou pressionando aqui, ó. Toda vez que eu apertei a tecla X, ele está modificando a posição do meu retângulo. Eu posso fazer uma outra verificação. Posso colocar aqui else if e verificar, por exemplo, se ele apertou outra tecla. Então, se ele apertou a tecla Z, se o usuário, por exemplo, apertar a tecla Z, eu vou dizer que o valor de Y vai ser igual a 400 de novo. A gente colocou duas condições. Caso o usuário aperte a tecla X, ele vai diminuir a posição Y, ou seja, o meu retângulo vai subir. Se o usuário apertar a tecla Z, por exemplo, ele vai voltar para a posição 400, que foi a posição inicial. Então, vou testar aqui, estou apertando X, ele está subindo. Quando eu apertar Z, ele vai voltar para a posição inicial. Então, aqui eu seguro X e aqui eu volto para a posição Z. É uma coisa bem simples, mas que já dá uma ideia da gente, mas que já dá uma ideia do que a gente pode fazer. Uma última observação aqui em relação ao método update é que ele vai passar para a gente um parâmetro chamado dt. Esse dt vem justamente de delta time, ou variação do tempo. Mas variação do tempo de que exatamente? Eu falei que esse update é atualização a cada frame do jogo. Então, esse dt aqui representa justamente quanto tempo levou de um frame, do frame anterior, até o próximo frame. Então, essa escala de tempo ela é muito importante para que a gente utilize em jogos, né? Quando a gente estiver construindo o nosso jogo. Qualquer elemento que se mova na tela, seria interessante que a gente multiplicasse por dt, para que isso fique padronizado. Por exemplo, se a gente não utilizar isso, o meu jogo ele pode rodar no meu computador a uma taxa de 60 frames por segundo. Então ele pode jogar aqui atualizando, desenhando na tela e atualizando 60 frames por segundo. Então quando o meu personagem se mover, o meu retângulo se move para cima, ele vai estar se movendo, tomando como base uma taxa de 60 frames por segundo. Então vai ter uma velocidade. Já em um computador, por exemplo, que está rodando a 30 frames por segundo, o tempo de atualização ele é um pouco mais demorado, né? Então, a cada 1 segundo, a gente vai estar rodando a atualização apenas 30 vezes, ao invés de 60. Em um computador com essas características, a velocidade seria menor em relação ao computador que tem uma execução de 60 quadros por segundo. Então, para evitar, por exemplo, que eu crie um jogo e que ele rode de um jeito em um computador e de outro jeito em outro computador menos potente, a gente utiliza esse dt que o update já oferece como parâmetro para a gente, e aí a gente multiplica sempre que precisar modificar a posição ou mexer com a velocidade de um elemento na tela, a gente vai multiplicar pelo dt.
Só que imagina, né? Eu tenho uma atualização aqui de 60 frames por segundo. Então, em 1 segundo, a gente desenha 60 quadros. Isso é muito pouco tempo. Então, se eu multiplicar 5 por dt, vai dar um número muito pequeno. A gente nem vai perceber que ele está se movendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou apertando X, ó, mas o retângulo está se movendo bem lentamente. Então, para modificar isso, eu vou ter que colocar uma velocidade um pouco maior. Vou colocar aqui 50 para a gente ver. Beleza, já melhorou. Agora eu garanto que tanto em um computador que roda 60 quadros por segundo, como em um computador que roda 30 quadros por segundo, o meu retângulo ele vai se mover com a mesma velocidade, porque eu estou levando em consideração justamente essa variação do tempo. Tá bom, pessoal? Tem muita coisa legal para ver sobre o Love 2D. Infelizmente, eu não tenho como abordar cada um dos módulos, né, do Love 2D. Eu recomendo mais uma vez que vocês dêem uma olhada com cuidado. E à medida que a gente for desenvolvendo o nosso jogo, a gente também vai vendo outros métodos aí. Tá? Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.